Oi gente, tudo bem com vocês? Essa é a quarta parte do TJ da quarentena, que eu tô mostrando pra vocês o passo a passo de uma blusinha baseada em uma receita lá do site da Círculo. Se vocês ainda não acompanharam as outras 3 partes do projeto, eu deixei aqui no box de informações o link da playlist onde eu fui colocando todos os vídeos. Nessa quarta parte da aula, a gente vai aprender como fazer a finalização do ponto barra 1 por 1 e fazer o arremate dos pontos para finalizar uma das partes do corpo da peça. Então aqui eu já terminei de fazer os 10 centímetros correspondentes ao meu tamanho com o ponto fantasia depois que eu fiz o arremate dos pontos para a cava. Então totalizando para minha peça que eu estou tecendo no tamanho P, eu tenho agora 40 centímetros de comprimento desde o início da base, trabalhando no ponto fantasia. Então para verificar a quantidade de centímetros que vocês precisam tecer depois do arremate dos pontos para cada um dos tamanhos, é só conferir lá na terceira parte da aula. A última carreira que eu teci foi pelo lado direito da peça, eu vou virar agora para o meu lado avesso e vou começar a tecer no ponto barra 1 por 1. Para quem já conhece o ponto barra 1 por 1, sabe que esse ponto é múltiplo de 2, só que como a gente tem uma quantidade de pontos ímpares, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção na hora de tecer os pontos para poder acompanhar o ponto nas próximas carreiras e não perder o desenho do barra 1 por 1. Então a gente vai começar normalmente tecendo aqui um ponto em meia, e um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. Então, eu vou seguir até me aproximar do final da carreira, fazendo um meia e um tricô, um meia e um tricô. Eu segui tecendo até me aproximar aqui do final da carreira e eu tenho 5 pontos aqui na agulha da esquerda. O último ponto que eu tricotei foi em ponto tricô e agora eu tenho que continuar tecendo aqui um meia e um tricô. Se eu tivesse uma quantidade par de pontos, eu iria finalizar a carreira agora tecendo o último ponto em ponto tricô, mas como eu tenho pontos ímpares, eu vou finalizar essa carreira tecendo um ponto meia. Então, a gente começou e finalizou a carreira fazendo um ponto em meia. Então, agora que eu finalizei essa carreira, eu vou virar o meu trabalho para o outro lado, que é o lado direito, e vou começar a fazer a próxima carreira de ponto barra 1 por 1. Se eu tivesse pontos pares, agora eu ia começar a carreira do mesmo jeito que eu comecei a carreira anterior, fazendo um meia e um tricô. Mas como eu tenho pontos ímpares, eu vou começar a minha próxima carreira fazendo um tricô e um meia. Ó, então tá vendo aqui que o último pontinho que eu fiz na carreira anterior eu fiz em meia. Então aqui desse lado ele tá em tricô. Então, para fazer ponto tricô sobre tricô, eu vou começar fazendo o primeiro ponto dessa carreira em tricô. E agora eu sigo fazendo um meia e um tricô sobre os próximos pontos, cuidando sempre para fazer meia sobre meia da carreira anterior e tricô sobre tricô da carreira anterior. Meia sobre meia da carreira anterior e tricô sobre o tricô da carreira anterior. Então, eu vou seguir fazendo agora um meia e um tricô até finalizar a carreira. Eu fui tecendo até o final dessa carreira pelo lado direito, que é a segunda carreira do ponto barra 1 por 1, e agora eu tenho 4 pontos na agulha da esquerda. O último ponto que eu teci aqui foi em ponto tricô, e agora eu vou finalizar a carreira fazendo um meia e um tricô, um meia e um tricô. Então, eu finalizei essa segunda carreira do ponto barra 1 por 1 pelo lado direito da peça. Agora eu vou virar de novo para o lado avesso e eu vou tecer mais 2 carreiras aqui junto com vocês, tá? Então, eu vou começar essa carreira do lado avesso, então as carreiras do avesso do ponto barra 1 por 1 eu começo fazendo um meia e um tricô. E vou fazendo um meia e um tricô até me aproximar do último ponto que eu tiver na agulha da esquerda. Segui tecendo até me aproximar do final da carreira. O último ponto que eu teci foi em ponto tricô e eu tenho 5 pontos na agulha da esquerda. Agora eu vou tecer um meia sobre o meia da carreira anterior, tricô sobre o tricô da carreira anterior, meia sobre meia, tricô sobre tricô.
E o último ponto que sobrou na agulha, eu vou finalizar tecendo em ponto meia. Então, aqui eu finalizei mais uma carreira pelo lado avesso do trabalho. Agora, para o lado direito, eu começo fazendo um ponto em tricô sobre o ponto em tricô da carreira anterior, e agora sim eu começo a sequência de um meia e um tricô até finalizar a carreira, fazendo meia sobre meia e tricô sobre tricô. Meia sobre meia, tricô sobre tricô. Finalizei mais essa carreira pelo lado direito da peça, trabalhando no ponto barra 1 por 1, e agora a gente já consegue perceber como vai ficando o detalhe desse ponto. E agora a gente vai continuar tecendo no ponto barra 1 por 1, conforme esse ritmo de pontos que eu mostrei para vocês nessas carreiras que a gente fez juntas, até completar 5 centímetros de comprimento trabalhando nesse ponto, para completar a altura de cava, conforme eu mostrei para vocês na terceira parte da videoaula. Então eu vou tecer essa parte do ponto barra 1 por 1, vou completar os 5 centímetros e já retorno para fazer o arremate dos pontos junto com vocês. Então agora vocês pausem o vídeo um pouquinho, terminem essa parte também e voltem logo em seguida aqui comigo. Eu finalizei os 5 centímetros tecendo em ponto barra 1 por 1, e depois que vocês finalizarem esses 5 centímetros também, a gente vai fazer o arremate dos pontos. A última carreira que eu teci foi pelo lado direito, então eu vou virar meu trabalho para o avesso e vou arrematar os pontos pelo lado avesso da peça. E para arrematar o ponto barra 1 por 1 aqui nesse trabalho, eu vou arrematar ponto meia sobre meia e tricô sobre tricô. Então, como o primeiro ponto que eu tenho está em ponto meia, eu vou tecer esse primeiro ponto em meia. E o meu próximo ponto que está em tricô, eu vou tecer em ponto tricô. E agora eu vou derrubar o primeiro ponto por cima do segundo ponto que eu tricotei. O meu próximo ponto está em ponto meia, vou tecer ele em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. O ponto seguinte está em ponto tricô, vou tecer ele em tricô e derrubar o ponto anterior por cima do ponto que eu tricotei agora. O próximo ponto está em meia, vou fazer ele em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. E assim eu vou fazendo. Onde for tricô, eu teço em tricô, derrubo o ponto anterior por cima, e onde for meia, eu teço em meia e derrubo o ponto anterior por cima. Ó, então, dessa maneira, a gente vai fazendo o arremate dos pontos, e o acabamento do arremate vai ficando com essa aparência aqui, ó. Então, aqui é o resultado de um lado, aqui é o resultado do outro lado, que fica igual dos dois lados. E aqui fica a parte de cima do arremate. Então, é só continuar arrematando meia sobre meia e tricô sobre tricô, até finalizar todos os pontos da carreira. Eu já finalizei o arremate dos meus pontos pelo lado avesso da minha peça, e eu deixei um pedaço de fio grandinho aqui, para já fazer a costura depois em um dos ombros. Eu sempre gosto de passar a ponta do fio por dentro do último pontinho que sobrou, para fazer o arremate final. Então, eu passei a pontinha do fio e agora é só puxar. E depois que a gente finalizar um dos lados do corpo da blusa, a gente pode começar a fazer o outro lado seguindo exatamente o mesmo passo a passo, porque frente e costas dessa peça são iguais. Para quem está acompanhando o TJ em tempo real, eu postei esse vídeo aqui na quarta-feira. E para fazer o próximo vídeo junto com vocês, eu vou voltar somente na próxima segunda, que é para dar tempo de vocês conseguirem tecer a outra parte do corpo da blusa antes de começar a fazer as mangas, ok? E conforme vocês podem perceber aqui na tela do vídeo, a peça ficou com uma pontinha, assim, parece que ficou com um bico pro lado. Eu percebi isso hoje quando eu fui medir a peça, e eu não sei exatamente o que aconteceu, porque esse ponto, ele não é um ponto que deixa o trabalho enviesado. Então, eu acho que no meu caso, eu acabei afrouxando um pouco do ponto em um dos lados ali no início da carreira e acabou criando esse bico. Mas o que eu quero dizer é que se acontecer isso com vocês, se o ponto estiver certinho e tiver com esse biquinho aí pro lado, não precisa vocês se preocuparem, porque depois, na hora de costurar, eu tenho certeza que esse probleminha vai ser resolvido. E para quem quiser ter certeza que está fazendo a mesma medida para os dois lados do corpo da blusa, além de medir com a fita métrica, pode também contar as carreiras.
Para não precisar ficar contando carreira uma a uma, vocês podem ir contando através desses relevinhos que ficam pelo lado direito da peça. Então é só ir contando desde o início da base quantos relevinhos vocês fizeram. Ó, então conta 1, 2, 3, 4, 5 e vai contando até chegar na parte das cavas, anota, depois conta até chegar na parte de cima, até começar o ponto barra 1 por 1 e anota também. Assim, quando vocês forem fazer a outra parte da blusa, além de ter a medida com a fita métrica, vocês também podem contar a quantidade de sequências do ponto que vocês fizeram. E aqui no ponto barra 1 por 1, que são pouquinhas carreiras, vocês podem contar carreirinha por carreirinha também. Eu sempre gosto de contar as carreiras pelo ponto tricô, porque eu acho mais fácil de contar por essas bolinhas, ó. Então, aqui no meu trabalho, deixa eu ver aqui melhor de pertinho. Aqui no meu trabalho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de ponto barra 1 por 1. Essa última carreirinha aqui é a do arremate, então eu não conto porque ela só vai aparecer depois quando eu tiver feito o arremate dos pontos. Então é isso, gente. Essa quarta aula do TJ termina aqui. Eu espero que vocês estejam gostando de tecer essa peça junto comigo. Quem tá gostando, comenta aqui embaixo, deixa um like no vídeo e também compartilha o canal com as amigas e os amigos que gostam de aprender peças novas no crochê e no tricô, porque aqui no canal tá cheio de novidade. Então, para esse TJ, a gente se encontra na próxima segunda-feira. É só acompanhar as notificações do canal ou ficar de olho na playlist do TJ. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!